Bom, vamos continuar com a nossa introdução Mambembe à fenomenologia de Husserl. Incompletude do preenchimento perceptual. Preenchimento perceptual é sempre incompleto. Sexta investigação. Aqui ele investiga a verdade e o chamado ato categorial, que está presente em qualquer julgamento. Como nós vimos, o ato preenchedor do significado pode preencher um significado antes vazio. Por exemplo, o significado de pássaro que eu posso pensar pode ser preenchido por esse pássaro que eu estou vendo agora passar. Um ato preenchedor de significado é aquele em que o objeto é dado diretamente. Ele é dado em pessoa, diz Husserl. Uma metáfora que ele não esclarece mais. Um preenchimento é um ato cognitivo em que uma intenção que antes era vazia é conectada sinteticamente com a sua intuição fenomênica. Essa síntese pode encontrar diversos graus de confirmação. Pode ser uma confirmação perfeita. O urubu voando, não há o que se discutir a respeito 100%. Pode haver discrepância, traços do urubu que, pode não ser um urubu, pode ser uma outra ave de rapina. Existem características de uma outra ave de rapina. 90%. Desacordo. Há dúvidas a respeito. 60%. 50% é o mínimo. Abaixo disso nós temos um engano. Parecia ser um urubu, mas não é. Eis então os passos. O ato intencional a ser preenchido, que é vazio ou parcialmente vazio, é a intenção de significação, como já vimos, Bedeutungsintention. O preenchimento em si mesmo é a intuição do objeto, intuição fenomenal do objeto dado em persona, em pessoa, chamada Bedeutungserfüllung. E só através disso, da Bedeutungserfüllung, nós temos a experiência de síntese. Síntese, há vários sentidos de síntese, mas o que é aqui a síntese? Para explicar, nós notemos que o ato intencional a ser preenchido e o ato de preenchimento referem-se ao mesmo objeto de diferentes modos. O primeiro refere-se ao objeto, mas não apresenta em pessoa. O segundo o apresenta em pessoa, dando-lhe a presença intuitiva. Ambos têm de se referir ao mesmo objeto. O processo de preenchimento traz esses dois atos intencionais em uma relação que é chamada de síntese, de unificação. É a relação sintética, unificadora entre seus objetos intencionais que os unifica em uma identidade. Eu li uma história de que lá no lixão de Manaus, as pessoas buscam caçar urubu com estilingue, porque há uma crendice segundo a qual fígado de urubu é muito bom para salvar a pessoa de certas doenças muito sérias. Então o fígado de urubu tem algum valor e as crianças vão lá com o estilingue tentando caçar um urubu. Mas o urubu não é bobo, a maior parte deles voa. Então, a intenção de significação, se você estiver no lixão de Manaus com os olhos fechados, será pássaro preto foge. Essa é uma intenção vazia, que pode ser preenchida em uma relação sintética com o ato percebedor do pássaro. O pássaro que é preto está lá fugindo. Você abriu os olhos e viu o que está acontecendo. Aqui Husserl nota muito corretamente que o preenchimento perceptual nunca é completo, pois a percepção é sempre dada sob uma certa perspectiva. Nós sempre percebemos um lado, uma fachada do objeto. Claro que se cada lado acidental do objeto devesse ser refletido nas asserções, então nós precisaríamos ter tantas asserções quanto lados do objeto dados na percepção, e o número de asserções poderia ser ilimitado. Mas não é isso que se dá. Nós intencionamos o objeto como tal, enquanto tal, inteiramente, em sua inteireza,
mesmo que sob uma certa perspectiva. E o que vemos também é o objeto real. Eu vi o urubu, eu não vi as costas do urubu ou a asa do urubu. Mesmo que o objeto real, nos seja dado sob uma certa perspectiva e um certo lado. Mais além, baseados em uma só perspectiva perceptual, são possíveis muitas asserções, muitos juízos com significados diversos. Por exemplo, lá está o preto. Aquele pássaro é preto. Ele foge. Aquele pássaro é um urubu. E vice-versa. Também, sob muitas diferentes perspectivas de percepção, é possível fazer uma única asserção com um só significado. O pássaro preto foge. Várias pessoas podem constatar isso sob perspectivas diferentes. Diferentes pessoas que percebem o mesmo objeto nunca têm a mesma percepção, elas percebem lados diversos do objeto. A conclusão interessante é que o significado permanece inalterado pelas muitas diferenças nas percepções singulares e pessoais. Esse significado é algo comum a todos esses atos de percepção que também correspondem a um único objeto. Pergunta: não seria então o significado um objeto, o objeto?